Fala aí, eu sou o Luiz Otávio e você está nos Dois Faladores, e no vídeo de hoje, todo vilão tem a sua história. Mas como definir quem é um vilão num mundo cheio de tons de cinza? Essa é a história de Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e serpentes. Nome grande do caramba, meu Deus do céu. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, que toda semana tem pelo menos um vídeo novo aqui no canal. Procura a gente também em todas as redes sociais como Dois Faladores, e lá no site Faixa Pop com a coluna Fala Aí, que inclusive a gente sabe que está devendo, mas a gente vai voltar a escrever lá. Tá? Jogos Vorazes é uma série de livros que em 2012, eu tô até com a minha colinha aqui, se não me falha a memória, 2012... ou 2000 e quando? Deixa eu ver aqui, isso mesmo, em 2012 chegou aos cinemas com o primeiro filme, Jogos Vorazes, e virou então uma quadrilogia de sucesso. Sucesso tão grande que o terceiro livro foi dividido em 2 filmes, algo que foi muito questionado na época, mas a verdade é que Jogos Vorazes conseguiu arrematar, conseguiu trazer para junto de si uma legião de fãs. O filme fez muito sucesso na época, foi a série de filmes, na verdade, que lançou a Jennifer Lawrence ao estrelato. E no ano de 2020, e aí essa informação eu peguei lá com o Edu do Cashback, então se você também não conhece o Cashback, depois procura lá nos seus sites de preferência, nos seus provedores de preferência, não é provedor que fala não, agregadores de preferência, o Cashback. E aí ele estava confirmando para mim que foi no ano de 2020, foi um livro que saiu depois do sucesso dos filmes, né, o livro Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e serpentes, que vai contar a história justamente de Corolarius Snow, que se você conhece os filmes anteriores sabe que é o grande presidente de Panem, que é um dos vilões da saga Jogos Vorazes, inclusive um personagem muito interessante, um personagem muito bacana de escutar, mesmo que você não concorde com nada que ele vai falar. É um personagem que durante toda a saga foi visto como o grande vilão. E nesse filme daqui, então, a gente vai conhecer um pouco da história dele, mais precisamente quando ele tem 18 anos de idade e que ele está cotado para ganhar um grande prêmio, uma grande honraria, só que as regras para ganhar esse prêmio vão mudar. E é a partir daí, então, que a nossa história realmente começa. Na verdade, o filme tem um iniciozinho, tem um preâmbulozinho de uma cena de 3 minutos, 5, se durar tudo isso, mostrando a criança Corolarius tendo que entender o que era a fome, tendo que entender o que era a crise. E a gente já volta, então, para ele, a gente já adianta para ele com 18 anos, no dia em que ele tem a expectativa de ganhar esse prêmio. O que vai acontecer, na verdade, isso a gente pode falar, porque não é nenhum spoiler, a gente vai evitar ao máximo spoilers aqui, talvez um detalhezinho ou outro que a gente conte para poder apresentar um ponto de vista, mas o que vai acontecer é que as regras para ganhar esse prêmio vão mudar, e para que você realmente possa ganhar esse prêmio, você vai precisar ser um mentor, um bom mentor dos tributos, dos distritos. E a gente faz um parêntese aqui, se você não faz ideia nenhuma do que se trata Jogos Vorazes, Jogos Vorazes trata de uma sociedade distópica, de um futuro distópico, em que existe a capital que governa todos os outros distritos por ter ganho a guerra, e como pena, então, todo ano os distritos precisam fazer 2 oferendas, escolher 2 indivíduos que vão concorrer aos Jogos Vorazes. Quem ganhar, então, vai passar a ser tratado com honrarias, vai passar a ser tratado com mérito, como um herói, e o distrito, inclusive, vai receber alguns benefícios. Mas o grande problema é que, ao participar dos Jogos Vorazes, ganha aquele que sobreviver num jogo de batalhas, num jogo de arenas, em que você precisa ser forte, precisa ser inteligente, e antes de mais nada, precisa não confiar em ninguém. Então é basicamente essa a história dos Jogos Vorazes, e nesse momento que nós estamos, em que o Corolarius tem 18 anos, nós vamos ter a edição de número 10 dos Jogos Vorazes, que estão em crise. E a partir daí, então, a gente tem essa ideia de tentar fazer com que os jogos tenham apelo, fazer com que as pessoas tenham interesse pelo jogo, justamente através da introdução desses mentores. Não porque eles acreditam em si que os mentores vão ser um grande sucesso, mas muito mais porque eles entendem que os mentores podem ser pessoas que vão fazer com que os seus tributos se tornem mais apresentáveis, se tornem
mais carismáticos e com isso consigam atrair a atenção da galera. E esse é o grande início do filme, então, né? O filme que inclusive é dividido em 3 partes, ele tem esse preâmbulozinho, que não está dentro de parte nenhuma, que eu comentei dele criança, e ele é dividido então em 3 partes. Acaba que o Corolários, né, fica responsável pela Lucy Gray Bird, que num primeiro momento parece uma candidata sem muitas chances, uma candidata sem expectativa nenhuma, mas que vai demonstrar uma certa noção de que ela pode ter atributos interessantes para conseguir vencer. O filme então vai desenvolver essa relação do mentor Corolários com o seu tributo, a Lucy Gray, e o que eles vão precisar fazer, o que um vai precisar convencer o outro a fazer, para que eles possam ganhar, para que eles possam vencer o torneio e com isso o Corolário se tornar o merecedor do prêmio que ele sempre busca e a Gray sobreviva. Algo que a gente precisa dizer, que a gente já até inclusive comentou, mas a gente precisa reforçar aqui, é que o Corolários é o grande vilão da primeira trilogia. Então, por mais que o filme seja centrado nele, você está esperando um momento em que ele vai se tornar esse vilão em si. E eu acho que o filme consegue construir muito bem essa expectativa, essa ideia, essa noção, até o terceiro ato. Mas antes de falar sobre isso em si, sobre esse que para mim é o grande problema do filme, né, o filme tem 2 problemas e curiosamente os 2 estão no terceiro ato, a gente precisa falar da Viola Davis, né, que faz aqui a responsável, ela é a criadora dos projetos anuais, né? É ela que desenvolve como vão ser as batalhas daquele ano, como que vão ser as arenas daquele ano, como vão ser o apelo daquele ano. E a gente tem o Peter Dinklage, que faz então um inimigo não tão velado assim do Corolários, que é o reitor inclusive da universidade, do colégio, não chega a ser universidade, mas do colégio que ele está. Né, a Viola Davis faz a doutora Volúmia, que eu devo dizer que no início essa personagem incomoda, não por causa da Viola Davis, mas pela personagem em si. Ela é uma personagem que causa incômodo quando ela aparece no início, e o Peter Dinklage faz o Casca Highbottom, se não me falhar a memória, é esse o nome dele. Os 2 estão muito bem, todo mundo está muito bem no papel, tá? O Tom Blyth, que faz o Snow, a Rachel Zegler, que faz a Lucy Gray, todos eles estão muito bons no papel, estão muito bem no papel, mas o Peter Dinklage e a Viola Davis, eles roubam a cena. Eu acho que o Peter Dinklage ele chama mais atenção ainda porque o personagem dele não é um personagem espalhafatoso. A personagem da Viola Davis é espalhafatosa na sua própria apresentação, na sua própria fisionomia, enquanto o Peter Dinklage tem um personagem que a expectativa dele está mais nas nuances em si, está mais no que ele vai falar do que no gestual em si. Outro personagem que a gente precisa falar é o personagem do Jason Schwartzman, que é o Lucretius Luck, que é o apresentador dos jogos que a gente está acompanhando. Ele é parente do apresentador dos jogos que a gente acompanha lá na trilogia inicial, e os apresentadores, tanto na trilogia inicial quanto nesse filme, roubam a cena também quando aparecem, porque eles precisam transformar em algo interessante o que é uma brutalidade, o que é uma sanguinolência, e é interessante observar a diferença daquele apresentador que a gente tem na primeira trilogia para o apresentador daqui. E essa diferença serve para mostrar a diferença de tom dos jogos em si. Porque, como eu falei, os apresentadores precisam transformar aquilo em algo carismático, precisam transformar aquilo em algo atraente, mas os jogos, em dado momento, ficam maçantes. Como a gente comentou já no início do vídeo, o apelo público deles está sendo perdido, e aí o próprio apresentador precisa lidar melhor com isso. Tem dado momento que ele começa a falar sobre o tempo no meio do jogo. Então, eu acho que esses personagens também estão muito bem. Acho que esse filme tem um grande ponto de interesse aqui, porque nos outros filmes a gente acompanhou o ponto de vista dos tributos, e nesse daqui a gente está acompanhando o ponto de vista do mentor,
né, do primeiro mentor, inclusive. Então eles não sabem muito bem como que funciona isso. Os próprios organizadores dos Jogos Vorazes não sabem muito bem como limitar, né, essas ações dos mentores, já que é o primeiro ano. E aqui vem talvez o grande bacana do filme, que é os jogos são muito mais crus nesse ano. Então, se nos jogos anteriores o que nós vimos foram arenas super elaboradas, arenas gigantescas, vale lembrar que no segundo Jogos Vorazes, nos Jogos Vorazes em Chamas, a arena é uma ilha que remete a um relógio. Nesse daqui não, nesse aqui a arena é literalmente uma arena grande, mas uma arena em que os caras devem se degladiar. Nesses jogos que estão começando a aparecer os drones, né, que vão ser usados para que as pessoas possam fazer ofertas, para que as pessoas possam oferecer presentes para os tributos que eles estão torcendo. Então os drones apresentam defeito nessa edição, e é curioso, inclusive, como isso vai ser mostrado no filme, como isso vai ser trabalhado dentro do roteiro do filme. Eu acho bacana você mostrar assim como que o jogo apresentava falhas naquela época, mas ele é muito mais brutal, né? Ele é muito mais seco. Então, se com a Katniss você tinha a apresentação da roupa, você tinha um desfile, você tinha a entrevista, esse daqui você não tem nada disso. Você tem a primeira vez que vai ter uma entrevista com os tributos, então é tudo muito seco, tudo muito árido. E quando você tira o glamour, a coisa fica muito mais brutal, porque não há disfarce, não há subterfúgio. Nos primeiros filmes, e isso é uma crítica inclusive dos primeiros filmes, você tem toda a beleza, toda a pompa, todo o hype, toda a mídia tentando glamorizar algo que não é nem um pouco glamuroso. Nesse daqui eles não entenderam isso ainda, eles estão percebendo isso ainda, como o apelo é necessário, como se apegar ao tributo é necessário, por mais que ele venha de um lugar que é considerado menor, como que ele vem de um lugar considerado indigno. E aí é curioso, porque esse filme já mostra que a preocupação com a aparência está lá no talo, assim, logo de cara, né, a gente já percebe isso. Mas eles não conseguiram transferir isso para os jogos ainda, né? E aí, como eu falei, como você não tem um enfeite, como você não tem um brilho, como você não tem os fogos, como você não tem nada disso, fica muito mais cru, fica muito mais seco, fica muito mais sério, fica muito mais brutal o que a gente está vendo ali. Claro que por ser o principal e por a gente saber que ele vai virar o presidente de Panem, né, o presidente desse mundo no futuro, a gente já imagina que vai ser justamente o Corolarios que vai conseguir ter um papel ali importante dentro dessa saga, e eu acho que isso é construído muito bem também. A relação dele com a Lucy Gray é bem construída também, é bem interessante, mas você fica o tempo todo, eu pelo menos fiquei o tempo todo pensando que horas que vai dar bosta nisso daqui, né? Porque ele precisa se tornar o grande vilão. E aí vem então os dois problemas que eu considero no filme, mas antes de falar do problema, tem uma coisa que eu acho muito marcante aqui. Esse filme é tão cru que um dos tributos é especial, um dos tributos tem síndrome de Down, assim. Isso mostra como a crueza dessas batalhas era enorme, era gigantesca, como eles não estão nem aí para os tributos em si, tá? Se nos filmes anteriores, por exemplo, a gente tem tributos que se preparam e treinam para que sejam escolhidos, né, para que tenham a sorte de sejam escolhidos como tributos e se tornem campeões dos tributos. Tem gente que quer ir para os jogos para poder vencer e virar uma estrela. Nesse daqui não tem nada disso. Nesse daqui as pessoas vão para lá e só querem realmente sobreviver. Não existe essa ideia de preparo. Até porque, de novo, né, a gente está falando aqui de 10 anos de Jogos Vorazes, então, quer queira, quer não, é muito rápido. Muito rápido, não, desculpa, é muito pouco tempo ainda para os jogos serem vistos como algo que vale a pena ser jogado por alguém, por algum distrito, enfim. Vamos falar aqui dos dois problemas do filme para mim. Daqui a pouco eu falo de outras coisas que chamam minha atenção também, porque já é a terceira vez que eu falo que o filme tem dois problemas, né? O primeiro problema que eu vejo no filme é que o filme é muito longo, são 2 horas e quanto?
2 horas e 46 de filme e você percebe essas 2 horas e 46 de filme. Eu precisei levantar para ir ao banheiro, algo que eu geralmente não preciso fazer quando vou assistir o filme. Mesmo em filmes longos, né, geralmente eu consigo não ir e dessa vez eu precisei levantar para ir ao banheiro. Outra coisa também que me incomodou um pouco é que o ponto de virada para o Snow ficar mais próximo daquele personagem que a gente conhece, ele acontece meio que do nada. Falar que do nada é muito forte porque existe uma construção, mas o ponto de virada em si, assim, um momento chave ali do filme, ele meio que não tem um impacto ou ele não se apresenta da maneira que deveria se apresentar. Tá? Existe uma série de questões ali no filme, existe uma série de pontos ali no filme, mas este ponto determinante no filme em si, para mim, ele não fica tão claro, ele não fica tão evidente, e aí pode ficar uma sensação de, nossa, as coisas escalaram muito rápido aqui. Tá? Voltando, né, a elaborar mais alguns pontos interessantes sobre o filme, eu gosto de como os Jogos Vorazes, isso desde os primeiros, né, trazem um debate aqui, trazem uma crítica à sociedade, a espetacularização da dor e do sofrimento do outro, a animalização do outro, o bater palma para o sofrimento do outro, e esse daqui não é diferente. Né? Esse daqui vai trazer de novo essas questões de como você usar a dor e o sofrimento do outro pode ser benéfico para você, como as pessoas podem enxergar aquilo como um espetáculo. O próprio doar, né, as ofertas que os apoiadores, os torcedores com dinheiro fazem, né, também fica bem claro nesse filme. E de novo, né, a gente está começando ali a ideia, por assim dizer, nesse jogo, dessa edição do jogo. Então acho que o filme trabalha muito bem essas questões. Eu acho que alguns debates que acontecem no filme, alguns diálogos que acontecem no filme são bem interessantes. Tem um personagem que tem um final ali que pra mim soou meio... Não o final em si, que é bobo, mas a maneira que se dá, a maneira que acontece, pra mim, me incomodou um pouco. Agora, a gente fica conhecendo ali algumas ideias já de criações, né, dos jogos, enfim, então a gente já começa a ter a ideia de se criar criaturas para que elas possam ser artifícios, para que elas possam ser dificuldades dos jogos em si, então isso eu acho que funciona muito bem. Eu acho que Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e Serpentes, tem tudo para fazer sucesso, porque ele já mexe na nostalgia de uma galera que nem é tão velha assim para ter curtido esse filme, são 10 anos, então se o cara tinha 16 anos na época que o primeiro filme saiu, hoje ele tem 26, se o cara tinha 26, hoje ele tem 36, então por mais que ele não tenha tanto apego sentimental, pode ter a curiosidade ainda, né, de entender melhor como que vão trabalhar, como que vão aprofundar questões dentro desse universo. E para quem nunca viu, né, talvez fique ali um detalhe ou outro de tentar entender melhor o que está se passando ali, aonde aquele filme vai chegar, aonde aquele filme vai seguir. E aí eu acho que o boca a boca pode ser bem interessante. Me parece que a distribuidora e a produtora estão apostando nesse filme devido ao valor, né, que ele arrecadou no passado, devido ao apelo que ele teve no passado, e eu acho que ele pode realmente ser um dos sucessos do ano. Eu não li o quarto livro, né, eu não li o Cantiga dos Pássaros e Serpentes, mas pelo que eu ouvi perto de mim ali, parece que o filme foi bem fiel ao livro, e aí isso me deixa um pouco aliviado, porque isso me faz crer então que a gente não corre o risco de ter novos Jogos Vorazes para ainda espremer um pouco dessa história, como foi do terceiro para o quarto. Apesar de eu achar que, na época, né, você ter dividido o terceiro e o quarto ali não foi tão ruim assim, porque aconteceu muita coisa no
no último livro, né, nos Jogos Vorazes Esperança, se não me falha o nome. Se não me falha a memória, é esse o nome. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal ainda, não deixa de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, procura a gente nas redes sociais, escreve aqui nos comentários se você gosta de Jogos Vorazes, se você acompanhou o lançamento dos primeiros filmes, se você leu o livro, né, dos Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e Serpentes, quais as suas expectativas. O filme chega aos cinemas na semana que vem, no dia 15. E é isso. Valeu, até a próxima.